Então, alunos, hoje vamos continuar com o assunto potenciação de racionais, dando foco maior para as potências com expoente negativo, como a gente já viu na aula passada também. Só que hoje vamos dar um foco maior para esse conteúdo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente calcular e mostrar para vocês como resolver potências primeiro com expoente negativo. Coloquei 3 exemplos. Coloquei um exemplo de uma fração, coloquei um exemplo de um número inteiro e coloquei um exemplo de um número decimal. Como resolver essas potências com expoente negativo? É muito simples. Como a gente vai resolver? Preste atenção para vocês entenderem. Vou colocar esse 3 aqui mais para cima um pouquinho. Primeiramente, para eu resolver uma potência com expoente negativo, eu vou ter que inverter a base. Como assim inverter a base? Quando você inverte a base, o expoente que está negativo se tornará positivo. Então, por exemplo, eu vou inverter. Então, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, vai ficar assim, ó. 3 sobre 2. Esse sinal de dentro ele é conservado, viu, pessoal? Que eu não vou mexer com ele, não. Aí eu fecho o parênteses, então inverti a base. Ó, o 3 foi para cima e o 2 foi para baixo. Aí aquele expoente que era negativo, agora ele se torna positivo. Aí, para mim resolver uma potência com expoente positivo, fica mais simples. Como você vai resolver? Eu vou desdobrar o menos 3 sobre 2. Na verdade, 3 vezes, né? Pronto, desdobrei 3 vezes. Aí, resolvendo, é só você contar os menos, né? Quantos menos eu tenho? 1, 2, 3. Se é 3, o resultado é o quê? Negativo. Aí é só você multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E embaixo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então o resultado deu menos 27 oitavos. Deixa eu apagar aqui um pouquinho essa linha aqui para o espaço ali ficar melhor para mim resolver aquela outra potência. Então aqui eu tenho uma outra potência, 4 elevado a menos 2. Então para eu resolver 4 elevado a menos 2, eu vou ter que usar a mesma lógica. Embaixo do 4, todo número inteiro que não tem nada tem um subtendido. Na fração aqui eu já tinha o 3, né? O 4 aqui tem um subtendido embaixo. Então, para mim resolver essa potência, eu vou ter que inverter a base. O 1 vai para cima e o 4 vai para baixo. Aí tudo isso elevado a 2 positivo. Pronto, inverti, né? O 1 foi para cima, que está aqui, e o 4 foi para baixo, que está aqui. Aí o que era negativo se tornou positivo. Agora é só desdobrar, ó. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Aí é só multiplicar normal. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. 1 16avos. Agora, pessoal, nós vamos ver um exemplo de potência com expoente negativo de um número decimal. Primeiramente, para eu resolver uma potência com expoente negativo de um número decimal, eu vou ter que transformar esse número decimal em fração. Como assim transformar em fração? Então vamos transformar em fração. 0,3 ou menos 0,3, deixa eu colocar logo menos, é a mesma coisa de 3 sobre 10. Por que 3 sobre 10? Tirando a vírgula, que número eu tenho aqui? 3. Como eu só tenho uma casa depois da vírgula, então vai ser 10. Se fosse 2 casas, 100. Se fosse 3 casas, 1000. E assim sucessivamente. Mas como é uma casa só, então vai ficar menos 3 sobre 10. Elevado a menos 3. Por enquanto eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi transformar isso em uma fração. Aí agora que eu vou fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz aqui em cima. Toda vez que o expoente for negativo, eu vou inverter a base. Então, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, menos 10 sobre 3, o 10 foi para cima e o 3 foi para baixo. E o expoente se tornou positivo. Beleza?
Agora sim que eu vou resolver. Então, vai ser o menos 10 sobre 3, 3 vezes, né? 1, 2, 3. Aí eu conto os menos, né? Como eu tenho 3 menos, o resultado vai ser o quê? Negativo. Ou então, menos vezes menos mais, e mais vezes menos, menos. Aí, multiplicando, vai ser o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Embaixo agora, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Essa fração ela não pode ser simplificada. O que é simplificar? É você dividir os dois pelo mesmo número. Não dá para me fazer mais nada aqui. O resultado final é menos 1027 avos. Então prestem atenção. O NEO era 0,3, se tornou 3 sobre 10, com o sinal negativo que estava. Para se tornar positivo o expoente, eu inverti. O 10 foi para cima e o 3 foi para baixo. Lembrando que o sinal de dentro eu não mexo. Aí ficou positivo de fora do expoente. Aí eu só desdobrei 3 vezes e cheguei a esse resultado. Aqui, pessoal, nós temos uma expressão numérica pequenininha envolvendo expoente negativo. Como resolver ela? Muito simples. Primeiramente, para resolver essa pequena expressãozinha numérica, você vai ter que resolver primeiro o que está aqui dentro, para depois você calcular a potência de fora. Então primeiro eu vou resolver o que está aqui dentro. Eu tenho aqui uma adição de fração. Como é que eu calculo a adição de fração? Eu só posso somar frações quando os denominadores são iguais. Porém, aqui os denominadores são diferentes. Aqui é 1 e aqui é 2. Então eu vou ter que tirar o MMC. MMC de 1 e 2 é 2. Então eu vou colocar um 2 aqui para os dois. Não precisa colocar um 2 aqui nem um 2 aqui não. Coloca só um 2 para os dois. Aí o que eu vou fazer? O menos 2 está ali fora. O que eu vou fazer? Esse 2... eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 5, 10. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Pronto. Aí eu vou resolver aqui dentro. 10 menos 1 vai ficar 9. O 2 que está embaixo eu só vou conservar, eu não vou mexer nesse 2 não, viu pessoal? Então o 2 que está embaixo eu só vou conservar. Então voltando, o MMC deu 2, né? Peguei o 2, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 5, 10. 2 dividido por 2, 1, 1 vezes 1, 1. Aí o menos 2 que estava lá eu só copiei, tá lá. Aí eu resolvi, 10 menos 1, 9, só conservei o 2. Tudo isso elevado a menos 2. Pronto. Aí se vocês repararem, vai ficar uma potência igual a essas, Aí como é que eu resolvo? Do mesmo jeito que eu resolvi essas aqui. Primeiro eu vou inverter a base, né? O 2 vai para cima e o 9 vai para baixo. O expoente da negativo se torna positivo. Então o 2 foi para cima, está aqui, o 9 para baixo. Aí eu vou desdobrar isso duas vezes. 2 nonos vezes 2 nonos. 2 vezes 2, 4. E 9 vezes 9, 81. Então, resultado, 4,81 avos. Não dá para mim fazer mais nada. Não dá para mim simplificar. Não dá para mim fazer mais nada. Então, resolvo o que está dentro, que nem eu fiz, para depois eu calcular a potência que está lá fora. Certo?